O mundo acordou em 21 de abril de 2025 com uma notícia que chocou milhões de pessoas. O Papa Francisco, o 266º Pontífice da Igreja Católica, faleceu aos 88 anos. Bandeiras a meio mastro. Homenagens vindas de todos os cantos do planeta. Mas em meio à tristeza, um tremor de inquietação percorreu muitos. A morte do Papa Francisco, embora não totalmente inesperada dada sua idade e recentes problemas de saúde, pareceu coincidir com um período de tumulto global sem precedentes. Seria apenas uma coincidência? Sussurros de antigas profecias começaram a circular. Textos centenários, antes relegados ao reino das teorias da conspiração, e documentários de madrugada, de repente pareciam estranhamente relevantes. Pois dentro de seus versos enigmáticos, alguns acreditavam, estava a previsão deste exato momento, e um vislumbre de um futuro aterrorizante e incerto. O momento da morte do Papa Francisco, apenas um dia após sua bênção de Páscoa, tocou a alma de muitos. Ele parecia frágil, porém determinado ao cumprimentar os fiéis de seu papamóvel. Agora, essa imagem assumia um tom fantasmagórico, uma despedida comovente de um líder que sabia que seu tempo estava se esgotando. O mundo lamentava, mas também observava, esperava e se perguntava: o que isso significava para o futuro da Igreja Católica? E mais importante, o que significava para a humanidade? Poucas profecias capturaram a imaginação como a de São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Sua visão, uma lista de lemas enigmáticos descrevendo 112 papas culminando em Petrus Romanos, fascinou teólogos e teóricos da conspiração por séculos. Segundo Malaquias, Petrus Romanos, que significa Pedro, o Romano, seria o último papa, presidindo um período de grande tribulação que marcaria o fim do mundo como o conhecemos. Embora os céticos descartem a profecia de Malaquias como uma falsificação posterior, sua precisão em descrever muitos papas até os dias atuais é difícil de ignorar. Cada lema de Gregório X, que nasceu em Bagnoréia, Etrúria, a Paulo VI, cujo brasão papal apresentava um lírio, parece se encaixar em seu pontífice correspondente com uma precisão impressionante. Isso levou muitos a acreditar que a previsão final da profecia, o reinado de Petrus Romanos e o subsequente Apocalipse, deve ser levada a sério. Para aumentar ainda mais o mistério, o próprio Papa Francisco fez um comentário enigmático sobre a profecia de Malaquias durante seu papado. Quando questionado sobre a previsão, ele teria rido e dito: "Bem, eu devo ser o penúltimo então, porque essa profecia só vai até 112 papas." Seria apenas uma brincadeira descontraída, ou o Papa Francisco sabia mais do que estava revelando? Enquanto a profecia de São Malaquias fornece uma estrutura ampla para o fim dos tempos, as quadras enigmáticas de Nostradamus oferecem detalhes tentadores, embora muitas vezes obscuros. Escrevendo no século XVI, este astrólogo e médico francês publicou uma coleção de profecias conhecida como que tem sido objeto de intenso escrutínio e interpretação desde então. Entre suas muitas previsões, Nostradamus parecia prever a morte de um papa idoso da América Latina, um enfraquecimento da Igreja Católica e a subsequente eleição de um papa negro. Uma quadra particularmente arrepiante, diz, embora aberta a interpretações, muitos acreditam que esta quadra se refere à morte de um papa, o grande pontífice, e a subsequente agitação dentro da Igreja. A grande estrela que queima por 7 dias poderia ser uma representação metafórica do próprio papado, enquanto os 2 sóis poderiam simbolizar uma cisão dentro da Igreja, ou a ascensão de um líder religioso rival. Curiosamente, Nostradamus também escreveu sobre um rei do terror que viria do céu, uma previsão que alguns interpretaram como uma referência a um impacto de cometa ou asteroide.
Embora as profecias de Nostradamus sejam notoriamente difíceis de decifrar, sua ressonância com os eventos atuais é inegável. Será que a morte do Papa Francisco poderia ser a primeira peça de dominó em uma cadeia de eventos que levaria ao cumprimento dessas antigas previsões? A morte do Papa Francisco reacendeu o debate não apenas sobre profecias específicas, mas também sobre a questão mais ampla de se estamos vivendo no fim dos tempos. Profetas modernos e estudiosos religiosos apontam para uma confluência de tendências perturbadoras como evidência de que o mundo está à beira de uma grande mudança espiritual e geopolítica. Guerras e rumores de guerras, desastres naturais com frequência e intensidade crescentes, instabilidade econômica e um aumento no extremismo religioso apontam para um mundo em espiral rumo ao caos. O pastor Daniel Mastral, uma voz proeminente na comunidade evangélica, vê o clima geopolítico atual através das lentes da profecia bíblica. Ele argumenta que a ascensão de líderes autoritários, a erosão dos valores tradicionais e a crescente secularização da sociedade são sinais de que estamos vivendo nos últimos dias descritos no livro do Apocalipse. A Bíblia é clara, afirma ele. Estamos nas dores de parto de uma nova era, um tempo de grande tribulação, mas também de grande despertar espiritual. Somando-se a essa sensação de pressentimento, está o mistério contínuo do terceiro segredo de Fátima, uma série de visões apocalípticas supostamente reveladas a 3 crianças pastoras em Portugal, em 1917. Embora o Vaticano tenha divulgado partes do segredo, muitos acreditam que uma seção-chave sobre o destino do papado e da Igreja permanece oculta. Alguns especulam que este segredo final pode estar ligado às profecias de São Malaquias e Nostradamus, e que a morte do Papa Francisco poderia ser o catalisador para sua revelação. Enquanto o mundo lamenta a morte do Papa Francisco e aguarda a eleição de seu sucessor, muitos se perguntam se essas antigas profecias realmente se cumprirão. A morte do Papa é um prenúncio do Apocalipse, ou simplesmente mais um capítulo na longa e tumultuada história da Igreja Católica? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o mundo está observando, esperando e se preparando para o que pode vir a seguir.